Conta um Conto apresenta de Marcelo Fávaro, A Gripe Vermelha. Impulsionado pelos berros de um bebê, vindos de dentro do apartamento trancado no condomínio Monte Olimpo, na rua 24 de Maio, um homem de meia idade tenta derrubar a porta, em meio ao maior caos experimentado pela megalópole paulistana. O sujeito segura o seu chapéu Panamá, abanando-o diante de um terrível mau cheiro. Ao chegar na sala, sente sua alma destroçada diante da cena chocante. Um bebê de poucos meses tenta sugar o seio de sua mãe, sentada ao lado do marido. Os dois mortos. O homem resolve imediatamente abrir a janela para entrar um ar. Lá embaixo, já estavam enfileirando os primeiros cadáveres na calçada. Dia 1. O que pensa sobre isso, Domênico? Perguntou Américo, interrompendo um hiato de pelo menos 15 minutos entre o silêncio dos dois. Penso sobre o quê? Duplicou a pergunta quando se segurava para não cair, enquanto o metrô corria pelo túnel em direção ao centro da cidade. Sobre o caso do garoto Bruno, disse Américo, buscando permanecer próximo à porta do trem para descer. Que diabos, professor? E como sabe que eu pensava nisso agora? Realmente, os dois não tocavam no assunto desde domingo, quando o vídeo do garoto sequestrado na semana antes viralizou na internet. Filho do empresário e apresentador televisivo Arnaldo Nogueira, o garoto fora sequestrado na porta da escola, deixando todo o Brasil apreensivo. Dentre a população, há quem duvidasse do bom gosto de seu programa, taxado muitas vezes de popularesco e prejudicial ao desenvolvimento cultural do país. Embora muitos tivessem asco pelo seu personagem, a história comoveu a todos, sobretudo depois que o viram chorando, abraçado por sua equipe ao vivo em horário nobre. É bem verdade que o seu espetáculo televisivo era realmente um circo de horrores, personagens que reforçavam os estigmas preconceituosos, frases machistas, esquetes violentas, gincanas vexatórias, enfim, o que fosse de gosto duvidoso, mas que desse audiência, era imediatamente posto no ar por Nogueira. Como a faxineira Odete, coitada, que foi obrigada a comer 8 cebolas para ganhar o jogo de cozinha no programa. A quem o considerasse um santo, um homem de caridade, já a maioria apenas o taxava de hipócrita, aproveitador da miséria humana. No entanto, agora Arnaldo Nogueira pagava seus pecados, observando seu filho, sentado a uma cadeira, com uma cortina negra no seu fundo, segurando um jornal de domingo comprovando a data de sua integridade, pedindo, com a voz embargada, um resgate de 5 milhões de reais. Agora, como Américo Lobo descobriu que seu antigo amigo Domênico Rosa, pensava no assunto naquele mesmo instante, isso era um grande mistério. Na verdade, foi simples, disse o professor. E eu concordo com você, Domênico. Concorda com o quê? Pelo amor de Deus, Américo, eu te conheço há mais de 20 anos, mas isso já é bruxaria. Não há nada de místico nisso, amigo, disse o professor, descendo com ele na estação Sé. O garoto está morto, conforme você estava considerando em silêncio há pouco. Mas a gente não fala sobre isso há dias, respondeu Domênico, parando diante da escada rolante. Saber que você está pensando nisso é a parte fácil dessa história, Domênico. Ter certeza da morte do menino é que me levou alguns minutos, observou Lobo. Agora essa, como ele pode ter morrido se até domingo estava falando no vídeo para milhões de pessoas? Indagou Domênico,
entrando novamente no metrô, sentido Barra Funda. As pessoas enxergam apenas o que desejam. Acho que eu já lhe disse isso algumas vezes durante todos esses anos, disse Américo. Então, como soube dos meus pensamentos? Por causa do avião encontrado? Como? Agora sim ficou louco, concluiu Domênico. Digo e repito, estávamos conversando sobre os seminários do Congresso na faculdade quando você olhou para o monitor de notícias no metrô e viu as atualizações sobre o avião que foi encontrado no sábado à noite. Imediatamente lembrou-se da primeira vez que soube dessa notícia, justamente pelo jornal de domingo de manhã que o garoto sequestrado segurava em suas mãos. Suas feições mudaram de repente e você ficou calado e pensativo por alguns minutos, até que me coloquei de acordo com a progressão dos seus pensamentos, que a princípio transpareciam em sua face esperançosa, mas que foram adquirindo expressões sombrias. Enquanto procurava soluções para a questão, poderia ainda estar pensando no avião, mas não devia ser, pois o final da história fora feliz, com todos os passageiros salvos. Então só me sobrou o caso do garoto. Domênico permaneceu alguns segundos em silêncio, pensativo. Depois olhou demoradamente para Américo e disse: Você acertou tudo, reconheceu o amigo. Mas, como? A aposta na morte do menino, isso não tem sentido. O filho do Nogueira está morto há alguns dias, antes mesmo de fazer esse vídeo, apostou Américo. Meu Deus, Lobo, mas como? Se no domingo o garoto estava falando ao vivo na internet, protestou Domênico. Qualquer coisa pode falar em um vídeo da internet, disse Américo. Está dizendo que desconfia ser uma montagem gráfica? Os especialistas já rejeitaram essa opção. Eu concordo com isso, admitiu o professor. Não há dúvidas de que o vídeo que foi transmitido naquele mesmo domingo e que aquele garoto é o filho do Arnaldo Nogueira. Então, como poderia o menino morrer e estar ali falando ao vivo? Foi o que me perguntei no decorrer do dia. Vi e revi algumas vezes o vídeo e notei algo estranho, Domênico. Somente a boca e os braços do garoto se mexiam. Não havia em sua barriga o movimento da respiração. Logo, lembrei daquelas fotos que os vitorianos tiravam, sabe, daquelas pessoas mortas. Já leu a respeito? Sim, claro. A perturbadora arte de fotografar mortos. Muitos dos filhos de famílias ricas morriam antes mesmo de completar 5 anos, logo que inventaram a fotografia. Às vezes, era a única oportunidade de se ter uma recordação do ente querido. Exato. Alguns fotógrafos eram verdadeiros artistas. Com o tempo e o sucesso da prática, começaram a variar o trabalho. Criavam mecanismos de suporte que permitiam deixar os corpos em determinadas posições, até mesmo em pé. Mas não falando ou mexendo os braços, garantiu Domênico. Concordo. Fiquei também com isso na cabeça. Então, na segunda-feira, resolvi assistir ao show do Nogueira. E realmente o programa é péssimo, mas serviu imensamente para me elucidar o caso. Então, sabe quem sequestrou o garoto? Perguntou Domênico, enquanto desciam no Anhangabaú. E quem mais poderia ser? Além do seu assistente de palco, o Chico Fuxico? O ventríloco? Isso, horas. O fundo preto, a cortina, a voz do garoto entrecortada, assim como manipulava o urso cremoso, o personagem do programa, no palco do Nogueira, fez o corpo do garoto ganhar vida diante do vídeo. Pesquisei a vida do humorista e descobri que antes de ser contratado na televisão, ele era um excelente imitador de celebridades. Mas, se você estiver certo, Chico Fuxico precisa ser preso, alertou Domênico. Não temos prova. Entretanto, hoje pela manhã,
eu mandei uma mensagem para o delegado Monterrey explicando minha especulação. Não custa nada emitir um mandato de revista na sua casa. Espero que esteja certo, Américo, pois... Nesse momento, enquanto atravessavam a plataforma, um homem com um bom porte físico, carregando uma mala de viagem, tossiu de forma estranha. Parou, colocou as mãos nos joelhos, tossiu novamente e dessa vez, derramando sangue pelo chão a cada acesso de tosse. Algumas pessoas tentaram socorrer o estranho, que apresentava vermelho nos seus olhos. Em pouco tempo, na verdade, em poucos segundos, o sujeito desabou no chão, morto em meio ao seu próprio sangue. Domênico Rosa tentou se aproximar, mas foi impedido por Américo, que puxou o amigo. Não é uma boa ideia, ele disse. O homem, ele precisa de ajuda, protestou o amigo. Ele está morto. Não podemos fazer nada por ele. E tem algo estranho aí, comentou, subindo as escadas correndo, enquanto puxava o amigo jornalista. E que tem de estranho? E por que descemos do outro lado da estação? Domênico, tomara que eu esteja errado, mas achei muito estranha aquela morte. Bem, de toda forma temos que correr. Com esse furo nas mãos, eu preciso escrever a reportagem do ventríloco, o ventríloco sequestrador, o mais rápido possível, disse Domênico enquanto atravessava as passarelas da Praça da Bandeira, indo em direção ao prédio do Estadão. Já deixarei a matéria pronta para, caso seja verdadeira, e geralmente quando você fala alguma coisa ela soltar na mesma hora. Que manchete devo usar? Nos cárceres de um ventríloco ou a marionete macabra? Américo Lobo iria dizer que não achava nenhuma das duas frases convenientes, mas parou por um instante em meio à passarela e olhou para cima, vislumbrando o edifício à frente, impávido, monstruoso, com as suas janelas e parapeitos voltados para ele. Estava Américo diante do famigerado Joelma. Bem, o professor inventou que iria tomar um café antes de subir e que o encontraria mais tarde, deixando Domênico continuar apressado seu passo. Evitava passar por lá, sempre dava a volta subindo pela Xavier de Toledo. Quando no viaduto do Chá, não gostava de olhar para a direita. Negava travar visão com o Joelma, que permanecia ali, parado, provocando. Américo Lobo tinha o seu passado entrelaçado com aquele prédio, em especial com o dia 1º de fevereiro de 1974. Como todos sabem, o edifício Joelma, hoje rebatizado, ardeu em chamas naquela manhã, há mais de 40 anos. Foi um dos maiores incêndios da história. Foi a pior tragédia ocorrida em um prédio até então, segurando esse amargo título até a queda das Torres Gêmeas em Nova York em 2001. Não se sabe ao certo. Bem, mas parece que o curto-circuito no aparelho do ar-condicionado iniciou o terrível fogo, que rapidamente se espalhou para os andares seguintes. As chamas e a fumaça impediram as pessoas de deixarem o local. Não precisamos entrar nos tristes detalhes do trágico dia que fatalmente vitimou 191 pessoas. Entretanto, dentre as tantas histórias pessoais que encheram a TV por meses, uma delas, a princípio pouco explorada, mas bastante peculiar, tornou-se particularmente interessante. A história do menino Américo Lobo. Bem, conta o bombeiro Américo Romano de Freitas. O
bombeiro, em meio ao fogaréu daquela manhã, deixando o 7º andar com um grupo de 8 pessoas, encontradas trancadas em um dos banheiros, ouviu um gemido. A princípio pensou ser um gato. Deixou o grupo e voltou para salvar o animal. Qual foi a sua surpresa quando, em meio ao fogo lancinante, em um corredor lateral, um bebê chorava com toda a força de seus pulmões. Uma toalha o cobria e nada mais. Tratou o bombeiro Américo de segurar o bebê com firmeza e descer as escadas correndo. Os dois foram os últimos a sair com vida do conglomerado de cimento e chamas. Já na ambulância, vieram as descobertas. Era um garotinho, um pouco debilitado e desidratado pelo incêndio, mas sadio. E o mais inquietante, tinha um menino não mais que poucas horas de vida. Nascera provavelmente naquela mesma madrugada. Seu cordão umbilical mal fora cortado. Após os procedimentos e a internação, o trabalho fora focado em encontrar os responsáveis pelo recém-nascido. A sua existência fora relatada na TV, noticiada em jornais e revistas, mas absolutamente ninguém viera reclamar sua paternidade. Nenhum dos poucos sobreviventes relatou ter visto alguém entrar com um bebê no prédio. E realmente não havia no livro de entrada que escapou do fogo nenhum registro que viesse a tirar dúvidas sobre a sua identidade. Ninguém entrara com ele. Agora, tinha um garoto órfão no Hospital das Clínicas. Madalena, a enfermeira do local que cuidou do menino, disse: "Esse bebê tem um pulmão forte, foi jogado aos lobos para morrer e vai voltar um dia para liderar a alcateia. Seu nome será Lobo, Américo em homenagem ao homem que tirou-lhe das chamas. Será Américo Lobo." O menino lobo era quieto, não chorava, permanecia olhando para tudo com a curiosidade de um animal fora do seu habitat. A enfermeira intermediou sua transferência para um orfanato na Bela Vista, onde ela mesma trabalhava à tarde. Ali, o garoto cresceu aos olhos de Madalena, que lhe dava as primeiras lições da vida. "Você tem que ser forte, menino. Precisa aprender tudo que a vida ensinar. Um dia pode se tornar um doutor. Quem sabe e seus pais o vejam na televisão e te procurem." O garoto era fascinado pelas histórias que Madalena contava sobre os seus pais. Dormia com a esperança de ser resgatado do orfanato para viver com sua família verdadeira. Com o tempo, percebeu que seus genitores não viriam. Já a enfermeira, essa sim era sua mãe de criação. Um dia, numa sexta-feira, chamou-lhe Madalena à tarde e perguntou: "Menino, tem vontade de ir com a tia para passar o fim de semana em casa e voltar na segunda?" O menino irradiou-se. Foi o melhor fim de semana de sua vida. Brincou na praça, comeu pipoca, passeou no centro e foi à missa, tudo com Dona Madalena, a quem, timidamente a partir daí, passou a chamar de mãe. A mulher que nunca casara ou tivera filhos, aceitou em seu coração o sentimento do garoto. E no próximo fim de semana, chamou-lhe novamente. Ela morava no edifício São Vito, aquele mesmo edifício do Parque Dom Pedro, que seria posteriormente conhecido como a maior favela vertical da América Latina. Bem, o São Vito tinha também suas histórias. A princípio, um lugar para jovens profissionais solteiros, advogados, dentistas, corretores. Após anos de má administração, alta inadimplência no pagamento dos condôminos e a divisão dos apartamentos em 2, bem, já eram pequenas as chamadas kitnets. Após essa prática, somada à chegada de pessoas populares, imigrantes, prostitutas e desocupados,
o prédio perdeu de vez o seu status de gigante do centro e ganhou o apelido de Treme-Treme. Entretanto, demoraria ainda para chegar a esse estágio. O garoto, na década de 70, começou então a ir embora com a enfermeira, a princípio nos fins de semana e depois todos os dias. O menino passava o dia no orfanato, enquanto a mulher trabalhava, e voltava com ela para casa à noite. Dona Madalena comprou até uma pequena TV em preto e branco para ele ver desenhos. O garoto tinha lá seus 7 anos, levava uma vida aparentemente normal. Não que o orfanato fosse o melhor lugar do mundo para passar os dias, entretanto, não havia a violência que se ouvia falar de outros lugares. E com a proteção da enfermeira, Américo Lobo conseguiu chegar aos 8 anos, livre de traumas. Para ele, era natural a vida em uma instituição de apoio à infância. Todas as crianças deveriam viver assim, pensava o menino. Madalena contou-lhe sua história, o mistério que envolvia sua existência, o incêndio, tudo. Foi ali que te acharam, menino, disse, enquanto apontava para o enorme Joelma, quando uma vez passaram na Praça da Bandeira, antes de pegar o ônibus para visitar as tias. Bem, naquele mesmo instante, e a partir dali, sua aversão pelo lugar ganhou grandes proporções. E agora, frente ao prédio, já um homem vivido, com seu blazer barato nos braços, imaginou novamente: por quê? Eles me deixaram para morrer naquele fogo? Que mal fizera eu para ser renegado desse jeito? Desejava Américo com toda a sua força poder abraçar seus pais, dizer que lhes perdoava, que agora era um doutor com livros acadêmicos publicados, um respeitado palestrante de nível internacional. Por quê? Por que isso não bastava para eles? Por que insistiam em não aparecer? Esses sentimentos deixavam Américo Lobo entristecido. Por isso, preferia contornar o velho Joelma, a desenterrar lembranças dolorosas. O dia vinha ensolarado quando Américo parou no bar do Estadão e pediu ao português um lanche de pernil com bastante tomate, cebola e pimentão. Ali aguardou seu amigo das antigas e antigo estagiário, Domênico Rosa. Conheceu Rosa na Universidade de Santa América Latina em 1996, quando o garoto necessitava concluir seus estágios. Permaneceu trabalhando com o professor após a conclusão do seu curso. Américo o chamou para ser o seu auxiliar. Podia pagar pouco, mas o colega aceitou de bom coração. Já demonstravam nessa época profundo respeito e admiração mútua. Já amigos, após alguns anos, Domênico Rosa conquistou esse trabalho como jornalista no maior impresso da capital, o Paulistano. Ainda assim, continuou dividindo o apartamento no condomínio Monte Olimpo com o professor, não mais por uma questão financeira, agora, depois de tantos anos, por costume e praticidade. Américo era uma pessoa discreta, mal o via em casa, gostava de chegar tarde e sair pela manhã. Já o jornalista era devoto da ociosidade, quando não estava envolvido em alguma reportagem grande. Gostava de trazer mulheres para o apartamento, trancava-se em seu quarto e de lá só saía pela manhã. Já Américo, quando tinha alguma namorada, recorria a hotéis ou motéis. Tinha receio de seu quarto ser invadido por algum escritor morto no meio da noite. Era uma dinâmica que funcionava, segundo os dois demonstravam, quando algum camarada se mostrava curioso, diante dos mais de 20 anos de parceria entre os amigos. E então perguntou Américo ao ver o jornalista Domênico entrar no bar. Liguei para o delegado Monterrey e ele confirmou toda a história. Infelizmente, o menino sequestrado. Bem, ele estava dentro de uma geladeira velha, na casa do Alcides Álvares da Silva, o Chico Fuxico.
O homem foi preso no local e já confessou o crime. Os pais foram chamados para identificar o corpo e ficaram em choque, Américo. Bom, de toda forma, o seu trabalho intelectual evitou que o Arnaldo Nogueira pagasse o resgate e lhe deu a certeza, infelizmente, coisa que muitos pais não têm. Quando os seus filhos somem, basta ver as mães da Sé. Bom, menos um louco nas ruas, então, comentou o professor, pedindo um café no balcão. De fato, eu já escrevi a matéria, descrevendo todos os passos que você seguiu para chegar até o culpado. Ganhamos a manchete do jornal de amanhã, Américo. Já está no site, inclusive. E você sabe o que eu penso sobre isso, não? Disse o professor com um semblante irritado. A verdade, Américo. Precisamos tratar da verdade. Durante todos esses anos, você ajudou tantas pessoas. É demais aceitar um reconhecimento? Nunca busquei holofotes, Domênico. As pessoas seguem seus exemplos, respondeu o jornalista enquanto pagava a conta. Eu não desejo seguidores, disse Américo, colocando o chapéu Panamá. Não sou feito de dogmas. Você mesmo presenciou tantos dos meus erros. Eu desejo, sim, que cada um olhe para dentro de si mesmo. Como dizia Nietzsche, que cada um experimente o seu próprio pensamento. Eu espero ainda vê-lo receber todo o reconhecimento que merece, viu, Américo? Qual o quê? Estamos em 2018, Domênico. Eu sou um professor. Que reconhecimento posso esperar? Deixaram o bar e atravessaram a rua. Já em frente à biblioteca Mário de Andrade, andando pela calçada, uma mulher com uniforme de aeromoça vinha puxando sua mala com rodinhas, provavelmente em direção a algum hotel, quando parou, aproximadamente em frente à estátua de Camões. Olhou para os lados, afrouxou o lenço que trazia ao pescoço. Parecia sentir falta de ar. Um homem com uma boina marrom, que vinha na direção contrária, a segurou, pois ela já pendia pela rua. A moça tossiu sangue na calçada. Seus olhos estavam vermelhos, e tão rápido quanto vinha pela rua, caiu no chão, morta. Américo, tão acostumado a ajudar as pessoas, segurou o amigo novamente, permanecendo a uma distância considerável do corpo. Eu não te entendo, disse Domênico perplexo. Primeiro na estação, e agora aqui na rua. Por que não ajudou nenhum dos dois? Porque, bem, eles já estavam perdidos, amigo. E as circunstâncias não estão me animando, disse ele, enquanto o resgate chegava, fechando a rua. Aconselho cobrir o rosto com um lenço, disse o professor, enquanto buscava conversar com o enfermeiro, que minutos depois descia da ambulância para o atendimento. Carlos, Carlos, gritou Américo. Professor! Veio desvendar mais um segredo, disse o enfermeiro. Temo que perdeu a viagem. Essa foi uma morte comum? A moça estava com uma grave pneumonia. Aliás, eu nem sei como estava na rua trabalhando desse jeito. Não, amigo. Dessa vez foi a coincidência do destino que me fez estar aqui no momento em que a aeromoça subia à rua. E digo, ela não parecia nem um pouco doente? Vinha em pleno ritmo, subindo? Eu não entendo. Os exames preliminares vão indicar com clareza, mas segundo o que consta e pelas circunstâncias, me parece, essa moça nem deveria estar andando, tamanho o estrago da pneumonia em seu pulmão. E sabe pelo menos o nome dela? O amigo enfermeiro informou-lhe o nome da moça e a companhia em que trabalhava por seus documentos. Tome, Domênico. Ligue na empresa aérea. Identifique-se como funcionário do hospital. Informe a morte da funcionária. E busque saber qual foi o avião que a trouxe pela manhã. Eu vou até o Hospital das Clínicas. Quero falar com o Dr. Renato. Mas, Lobo, como sabe que ela chegou hoje? Perguntou Domênico, enquanto seguiam pela Galeria 7 de Abril. Eu não sei. Entretanto, estou com aquele péssimo pressentimento que
você já conhece, disse Américo, erguendo os olhos para atravessar a rua. Professor, gritou Domênico, apontando para o outro lado. A estação do metrô fica para lá? Eu sei, devolveu Américo. O metrô não é seguro agora. Vou pegar a bicicleta no bar do Alfredo. Mas o Alfredo morreu há 2 anos, disse Domênico, correndo para alcançá-lo. Ei, por que o metrô não é mais seguro? O Alfredo morreu? Meu Deus! Toda manhã eu peço para o filho dele lhe mandar um abraço. Como não notei que o velho foi-se embora? Até hoje pela manhã o metrô era seguro. E o que aconteceu? Algum vírus terrorista? Eles não precisam da maldade humana para se tornarem mortais, Domênico. O que uma junta de pesquisadores terroristas levaria 2 anos para manipular um vírus, tornando-o uma arma, ele mesmo poderia fazer isso sozinho em 2 dias, disse Lobo, já pegando a velha bicicleta de entrega do botequim para subir vigorosamente a ciclovia da Consolação. Cuidado, hein, Américo, disse Domênico. Você não é mais nenhum menino? Não esqueça de ver de onde a aeromoça veio e leve meu casaco para casa. Procure saber quem era o sujeito do metrô e evite ficar em locais fechados, disse Américo Lobo, enquanto pegava impulso para subir na bicicleta e ganhar assalto. A maior cidade do hemisfério sul arfava, mal sentindo os efeitos do inverno, que acabara havia menos de 2 dias. O dia tórrido anunciava os fins de setembro, mostrando que o verão seria adiantado esse ano. Os carros permaneciam intrêmulos no insaciável congestionamento, engolindo a cidade em uma enorme bola de fumaça tóxica. Bem, dizem que São Paulo é a locomotiva do país. Grande coisa! Naquela tarde, estávamos mais para uma Maria Fumaça, envenenando corações das pessoas, cada dia mais impacientes, chutando cachorros e furando filas. O ano todo indicava um descontentamento geral com a humanidade, e tentando consertar, a população incidia sobre os que buscavam alguma solução. Não raro, encontravam pessoas ou instituições para odiar, promovendo campanhas de boicotes, expondo vilões fabricados, para na próxima semana encontrar outra personalidade ou empresa para execrar. Américo Lobo sabia de tudo isso. Bem, poderia ser ele o odiado da próxima semana. Nesses 20 e poucos anos atuando, já estivera diretamente envolvido na resolução em dezenas de casos que definitivamente salvaram a cidade de um caos completo. Podemos enumerar algumas situações, como a do gigante do CEAGESP, o sequestro do prefeito pela viúva de Sabre, o caso do Guarapiranga, a queda do edifício Wilton, o sumiço da chave da cidade. Enfim, de alguma forma, o professor foi decisivo em cada uma dessas questões. Agora, diante do que talvez fosse o seu maior desafio, Américo tremia, com as mãos no guidão, só de pensar nas consequências que estariam por vir. Na Comissão de Controle de Infecções, o Dr. Renato Matos recebeu o professor com o seu melhor sorriso. Havia Américo auxiliado o doutor em diversas situações, além de serem colegas da noite paulistana, onde facilmente se encontravam por acaso, e aproveitando os ensejos, trocavam ideias, faziam a noite passar. Vírus, bactérias, fungos ou protozoários? Perguntou o Dr. Renato, puxando a cadeira para o professor. Não sei exatamente, mas desconfio de um vírus, disse o professor com o olhar fixo. Estamos em setembro de 2018, doutor. Exatos 100 anos da gripe espanhola. Eu tinha algo diferente nessas 2 mortes? Eu não sei, algo de estranho. Vivemos em outro mundo daquele, professor. A tecnologia evoluiu muito. Não há nenhuma possibilidade do H1N1 dizimar o povo como naqueles tempos de fim de guerra. Bem, o vírus se modifica, doutor. Quantos antigênios HA diferentes de hemaglutinina foram encontrados? Perguntou pensativo. 18 até agora. E 11 antigênios NA?
Até esses tempos eram 15H, mas isolaram um novo H16 em alguns guinchos na Suécia e o H17 em um morcego da fruta. O H18, bem, foi descoberto em outro morcego peruano em 2013. O que eu observei e achei bem estranho é que a vítima andava vigorosamente, doutor, sem qualquer sintoma aparente, e em questão de segundos, um mal súbito lhe acomete, provocando uma hemorragia lancinante que resultou na sua morte imediata. Bem, se isso for confirmado, seria terrível mesmo, professor. Mas devo isolar esse corpo, vai chegar até mim, com certeza. Vou fazer exames. A maior preocupação fica a respeito do contágio. Se for contagioso pelo ar, meu amigo, podem preparar as valas. Américo Lobo teve medo. Os seus 44 anos foram de profundas inconstâncias. Sua fome, o seu jejum na cidade crua, levaram-no a duvidar de tudo. Até os espíritos dos escritores que o visitavam desde a infância eram alvos de sua descrença. Mark Twain, Ernest Hemingway, Emily Dickinson, Edgar Allan Poe, Franz Kafka poderiam ser apenas amigos imaginários? Houve épocas em que o professor jovem, diante de tantos reveses, negou até a existência de Deus. Américo Lobo só nunca duvidou do amor. Por isso, sentia medo. E deixando o prédio, murmurou um nome que há muito não pronunciava. Eleonora. Nas calçadas das clínicas, pronto para montar na bicicleta, o seu celular tocou. Américo! Já tenho informações. E tenho certeza que você ficará surpreso, disse Domênico do outro lado da linha. De onde veio o avião que trouxe os dois? Perguntou Lobo, já pegando a ciclovia de volta para o centro. E como sabe que os dois estavam juntos no avião? Bem, não importa. Realmente vieram os dois no Demerara, o avião de Londres, mas fez parada no norte da África. Em 8 minutos estarei aí, Domênico, disse Américo pelo fone de ouvido enquanto descia a Consolação, tentando segurar o seu chapéu Panamá. De fato, apesar do relevo acidentado da cidade, o meio de transporte curto, mais rápido, ainda era a bicicleta. Bastou Domênico tomar um suco na galeria, e Américo já estava de volta à rua 24 de Maio. Vamos comigo devolver a magrela pro Alfredo? O Alfredo morreu, Américo. Pois, não tem 2 semanas e eu o ajudei com o imposto de renda, Domênico. Como que ele morreu? Isso já tem 4 anos, Américo. Está mesmo ficando velho, disse Domênico rindo, enquanto pegavam a Dom José de Barros sentido 7 de abril. Então, quais são as informações adicionais? Perguntou Américo. O Demerara saiu de Londres sem maiores problemas. Ele fez escala em Dakar. Ali embarcaram uma esquadra brasileira que havia sido enviada na missão médica Senegal com o intuito de, auxiliar o país que passa por uma guerra civil separatista. Ao que eu consegui apurar, o homem que morreu no metrô, ele era militar voltando para casa e a aeromoça provavelmente teve contato com ele. Deve tê-lo atendido durante o voo. Agora é rezar para que os dois tenham feito sexo entre eles antes de pisar em solo brasileiro, disse preocupado Américo. Como? Sim, Domênico. Numa ocasião dessas, é preciso torcer para que a infecção seja por meios sexuais, pois caso seja, um homem esbarrou na bicicleta dos dois, causando um desequilíbrio. Américo segurou-se no poste. O sujeito continuou cambaleando pela rua até cair. Sua tosse era bem característica. Logo seus olhos vermelhos denunciaram a infecção. Em fração de segundos, o desconhecido jazia morto. Dessa vez, Domênico não fez menção de chegar próximo ao corpo. Américo Lobo deu um grito aos demais, que se aproximavam para socorrer o homem. Não cheguem perto, é contagioso. Américo, esse homem... O que ele tem, Domênico? Perguntou o professor diante do nervosismo. É o homem da boina marrom,
O que ajudou a aeromoça na calçada antes dela morrer, disse Domênico com terror. Droga, disse Américo, chutando o asfalto. Domênico, se prepare. A noite veio, e com ela a insegurança. Américo Lobo emitiu uma nota ao seu amigo e doutor Renato Matos, solicitando um alerta máximo, um alerta de epidemia, o cancelamento das aulas, a proibição de eventos onde contemplavam pessoas aglomeradas, em locais fechados, o uso de trens, ônibus, cinemas, teatros, etc. É uma gripe, Américo. Ninguém vai dar um alerta dessa magnitude, amigo. Precisamos saber mais sobre essa doença antes de colocar pânico na população, respondeu o doutor, enquanto recebia mais um corpo infectado. Depois pode ser tarde demais, gritou Américo ao telefone. Eu vi o homem morrer 4 horas após contrair o vírus. Apenas porque segurou a aeromoça por alguns instantes. Eu entendo, Américo, mas não tenho esse poder de... Nesse momento, o doutor começou a tossir e Américo apenas ouviu um forte barulho, como o de um corpo caindo ao chão. Era a gripe, fazendo mais uma vítima. Nos telejornais não havia ainda menções sobre o ataque viral. Provavelmente estão escondendo, pensou Américo, em seu apartamento no condomínio Monte Olimpo. A noite seguia, aparentemente tranquila, e nada remetia ao pânico que viria nas próximas horas. Já em seu quarto, tomando a água da geladeira, pensou em todos os livros que lera sobre as grandes pestes que assolaram a humanidade. Não estávamos mais acostumados. Em 2009, foi apenas um respiro da H1N1. E agora? O que poderia acontecer? Por que os governantes estavam demorando para emitir o alerta máximo de segurança? Vidas seriam poupadas. Concordo contigo. Américo deu um pulo de susto, derrubando toda a água no taco de madeira do seu quarto. Que inferno, Edgar! Por que não bate a porta? Perguntou com raiva para o espectro de homem sentado em sua cadeira da escrivaninha. Edgar fora um grande escritor em seus tempos, um contista nato, embora fosse mais conhecido como crítico literário enquanto vivo, ofício pelo qual era odiado por muitos. O escritor foi um mestre nos gêneros que ele próprio ajudou a criar. Por isso, foi uma influência para centenas de outros escritores que vieram posteriormente. Na presença de Américo, tinha o fantasma centenário um humor bem peculiar, para não dizer de mau gosto. Todo o terror de suas histórias servia de filosofia nas suas palestras, e com o atormentado professor que lhe recebia esporadicamente. O sombrio, o tétrico e o fúnebre eram constantemente abordados por Edgar e não raras vezes ajudavam o professor a solucionar um grave problema. Nos mais de 30 anos de aparições, como no caso da loira do banheiro no interior de São Paulo, ou do roubo do Abapuru há quase 20 anos, quando Américo ainda era um jovem sonhador pela cidade, Edgar sempre acompanhou o professor como um amigo do além. E agora estava sentado novamente em seu quarto, concordando com o lobo. Eu digo que concordo contigo, disse Edgar. As autoridades devem agir, caso contrário... E o que você acha que é? Uma bactéria? Um vírus? Disse Lobo pensativo. Amigo, cuidado. O que vem por aí é como a máscara da morte rubra. Américo ficou uns minutos em silêncio. O seu olhar denotava desespero. Embora tivéssemos grandes chances contra as pestes, ainda assim poderiam ser fatais para milhares de pessoas até a vacina chegar. Dia 2. A televisão transmitia timidamente a notícia de mortes misteriosas. Amanhã vinha formidável. Às 8 horas, já faziam 25 graus. Américo terminava de coar o café quando Domênico entrou vindo da rua.
O paramédico, o Carlos, ele está morto, disse enquanto trancava a porta. Uma pena, realmente. Precisamos fazer algo. Já mandou a reportagem para o Jornal dos Infectados? Já, e em breve estará no site do Paulistano. E estão esperando a autorização do chefe. Eu não entendo o porquê da demora. Estão com medo, disse o professor, pegando a xícara. Temem deixar a população em pânico. Ao sair à rua, Américo e Domênico presenciaram 2 mortes. Uma na Barão de Itapetininga, a outra em frente ao Teatro Municipal. Pegaram um Uber às pressas e foram para as clínicas novamente. O ambiente que o professor encontrou em nada se assemelhava ao visto no dia anterior, quando visitara o Dr. Renato. Uma verdadeira frente militar foi instalada no pronto atendimento. Médicos e enfermeiros usavam trajes anti-infecção. Corpos chegavam de todos os lados da cidade. A situação era de horror iminente. O doutor Vasconcelos, um senhor com mais de 70 anos, aceitou recebê-los rapidamente, por conta do apreço que tinha aos 2, colegas de longa data. E então, doutor, o que temos? Perguntou apressadamente Américo Lobo, enquanto seguiam por um corredor do hospital. Antes, coloquem essas máscaras de proteção e não encostem em nada, disse o médico andando como quem está atrasado. E então, doutor? Pois bem, não sabemos direito o que é isso, mas nunca vimos algo tão agressivo até agora. O que informaram é que chegou ontem da Europa, no Demerara. Isso nós já sabemos, doutor, adiantou o Américo. Pois bem, continuou Vasconcelos. Parece que é uma variação do influenza. Aquele que causou a epidemia em 1918? Perguntou Domênico. Eu não diria uma epidemia. Já tem características de pandemia, rapaz. As pandemias são globais e merecem o alerta máximo. Pois já estamos na fase 6, que é quando o foco de expansão do ser humano para o ser humano ganha proporções mundiais, segundo o que a OMS fala. Mas por que não vemos nada disso nas mídias? Porque a letalidade dessa doença é tão rápida que o surto começou há apenas 2 dias em Dakar. E o que essa doença faz no corpo humano? Questionou o Américo já na sala do médico. Esse é um subtipo do influenza de letalidade máxima, Américo. É uma gripe pneumônica fatal atipicamente severa. Ela se manifesta de maneira silenciosa no corpo por algumas horas. Infecta as células dos pulmões, libertando citocina no tecido pulmonar, e isso vai provocando a migração de leucócitos para os próprios pulmões, propiciando uma destruição de todo o tecido. E aí impulsiona uma terrível convulsão hemorrágica, causando a morte imediata. E o pior, não há sintomas. Apenas uma vermelhidão dos olhos que aparece alguns minutos antes da morte aproximadamente. Mas isso também ocorre no H1N1? Qual é a diferença? Indagou Domênico. O tempo, respondeu enfaticamente o doutor. Enquanto o H1N1 mata em questão de dias, a gripe vermelha, como estão chamando, mata em questão de 4 horas no organismo. E presumo que se pegue pelo ar? Perguntou o Américo agitado. Infelizmente sim. E eu sugiro aos senhores que saiam imediatamente da cidade. Vão para o campo. Tens parentes fora daqui? O interior pode ser um refúgio disso tudo. E o que é isso? Perguntou o Américo Lobo enquanto se dirigia ao elevador. Isso? O doutor parou diante deles. Emitiu um som com a boca. Olhou para uma imagem de Nossa Senhora que jazia no canto de um balcão de atendimento no hospital. Olhou novamente para o professor. Isso, senhores, é a vinda do Senhor das Trevas à Terra. Dia 3. Peste vermelha em São Paulo, por pastor Almiro Reverenciando. Um vírus mortal foi introduzido na cidade, matando centenas de pessoas, irmãos. É o fim dos tempos que chegou. Um demônio agora tem cara.
A manipulação em laboratório de um vírus do diabo assola a comunidade cristã. Filas em postos de saúde, pessoas morrendo nas ruas, nos mercados, dentro dos carros. Homens e mulheres de bem foram vítimas de pessoas desalmadas que desejam implantar a República do Mal aqui no Brasil. Mas estamos prontos para declarar guerra a essa ameaça. Logo saberemos quem manipulou o vírus da peste e não sobrará mais nem poeira sobre esse povo. Tenhamos fé. Mas quanta besteira em apenas uma folha, disparou Domênico ao deparar-se com um panfleto entregue na saída do metrô República. Existem líderes que usam qualquer acontecimento ruim ao seu favor, Domênico. E eu acho que eu sei onde esse pastor quer chegar. As pessoas estão morrendo e eles fazem política com isso? A quem querem atingir? Eu bem sei onde, mas eu prefiro esperar. Pelo menos agora as autoridades admitem a epidemia, mas eu acredito que deveríamos ter uma mobilização de pandemia, pois logo isso aqui vai virar um estado de guerra. E onde está indo? Perguntou Domênico quando viu o amigo continuar na Avenida Ipiranga. Bem, eu vou para a universidade, disse naturalmente Américo. Mas cancelaram as aulas, professor. Eu sei. Eu quero falar com o Dr. Wilson. O biólogo? Sim, o próprio. Ele me falou certa vez que fez um curso em Cuba de imunologia. Eu vou procurar para saber a que pé anda sua pesquisa sobre o caso. Dia 4. Confirmadas 10.000 mortes. Por Gracindo Malaquias, Jornal da Noite. Na maior pandemia do século XXI, o Brasil repete os erros primários que levou centenas de milhares à morte em 1918. Agora, 100 anos depois, falta de estrutura, descaso com a população mais pobre, postos de saúde fechados e a falta de médicos e remédios trazem pânico ao povo que agoniza nas ruas. As ações do governo de muito pouco valeram até agora. Continuamos entregues à divina providência. O imobilismo diante da disseminação da doença assina a pena de morte para milhares de cidadãos. São Paulo é um vasto hospital. Já utilizando máscara ao sair na rua, Américo tremia ao ver os corpos de pessoas que morreram durante a noite a serem empilhados nos carros do Instituto Médico Legal. Na cena apocalíptica que continuava na Avenida São João e além na Santa Efigênia. A situação piorava e os rumores desencontrados levavam a população ao desespero. Olhe só, disse o professor ao Domênico, homeopatas prometendo a cura ou a imunidade em remédios antigos, vencidos e vendidos ao preço de ouro. As farmácias estão lucrando em cima do medo, respondeu o penalizado o amigo. O surto na Europa já fez milhões de vítimas. A vacina de 2009 não é eficaz, nem seria mesmo, o vírus se modifica. Estão crescendo os rumores do pastor Almino. Eles querem encontrar um culpado, asseverou Domênico com gravidade. Como se ainda estivéssemos na Idade Média, lamentou o professor. Nesse momento, na Avenida Rio Branco, uma horda de pessoas mascaradas passou pelos dois, gritando palavras de ordem, manifestando contra a gripe. Nas placas de cunho religioso, culpavam os médicos cubanos em missão internacional de atendimento ao Brasil de terem modificado em laboratório o vírus e disseminado entre a população. Além da tropa de doutores, ainda havia cartazes condenando judeus e homossexuais, acusando-os de cumplicidade na conspiração. Mas o que é isso, Américo? Perguntou Domênico cheio de horror na voz. Os olhos enxergam o que querem ver, retorquiu Américo. Encontraram os culpados. Devemos ter cuidado daqui em diante. Os dois cidadãos, apesar de estarem em situação financeira infinitamente superior aos tempos de churrasco grego na Conselheiro Crispiniano,
quando tinham 20 anos. Ainda moravam no Monte Olimpo. O condomínio cujo nome tornou-se cada vez mais uma ironia. Sua fachada mais lembrava uma zona de guerra, devido ao descuido do tempo. Não havia mais moradores no tempo áureo do prédio, deixando suas kitnets aos imigrantes, prostitutas, pequenos traficantes e pessoas que buscavam ser esquecidas. Não raro ocorria algum homicídio no prédio, geralmente alguma briga passional ou cobrança de dívidas. O professor não se envolvia, ao contrário do que pensavam, não era e nem desejava ser um detetive. Não simpatizava com a polícia, na maioria das vezes, e não acreditava em justiça com as próprias mãos. Apenas se envolveu nos casos pelos quais se tornou relativamente famoso por uma questão de coincidência e treino intelectual. Américo Lobo era adepto ao pensamento filosófico e científico como base da evolução humana. Acreditava que o mundo precisaria muito mais de universidades do que de igrejas. Hoje, acreditava sim em Deus e na presença de Jesus Cristo. Apesar de alguns escritores mortos que lhe visitavam afirmarem o contrário, mas não era um fanático por religião. Conhecia os padres pelos nomes e demais entidades religiosas que faziam trabalhos de recuperação no centro, com moradores de rua. Participava esporadicamente dos Anjos da Noite, o grupo que alimenta as pessoas nas madrugadas frias da cidade, mas mantinha certa distância de lideranças espirituais. Quanto ao receio de Américo, sabia morar em seu condomínio uma leva de imigrantes, dentre eles muitos cubanos. Temia pela segurança dos vizinhos. Já na Universidade Santa América Latina, local do seu trabalho, o professor e biomédico Dr. Wilson mantinha-se acampado no laboratório da universidade, procurando um antídoto. O homem era grande e gordo, suava em cima dos experimentos, mas tinha a genialidade que ninguém tinha. Já estava há 2 dias sem dormir, tentando isolar o vírus, retirado de uma amostra de sangue do paciente pouco antes de morrer. Precisamos descobrir alguma imunidade para essa coisa, disse o doutor, sem tirar o olho do microscópio. A doença é imbatível, afirmou Domênico. Como lutar contra algo que mata em 4 horas? Está aí a sua maior fraqueza, respondeu o doutor. Se conseguirmos isolar as pessoas infectadas por pelo menos 1 dia, a doença será extinta. Mas, para isso, precisamos da vacina e de um antídoto para quem está infectado. O problema é que não encontro uma propriedade imune. Doutor, disse Américo, o clima lá fora é de desespero. Logo vai ser perigoso andar nas ruas. Tentaremos voltar aqui amanhã, mas eu não posso garantir. Dia 5. 100 mil morrem em São Paulo, por Antônio João Carneiro. Os dados são da Polícia Militar do Estado. Todos os cemitérios municipais estão lotados. Não há mais valas comuns para destinar as centenas de corpos que chegam a todo momento. A Secretaria Municipal estima que 70% dos coveiros da cidade sucumbiram diante da terrível gripe. O presidente lançou uma nota dizendo que os possíveis responsáveis pela disseminação da gripe serão responsabilizados ainda esta semana. Há uma frente de inteligência investigando grupos de médicos imigrantes, judeus e homossexuais. Não foram encontrados representantes desses grupos para comentar a nota presidencial. Mas é claro, disse Américo descendo as escadas do seu prédio, essas associações não são encontradas porque elas simplesmente não existem. Estava quase chegando ao 1º andar, quando ouviu um barulho de choro infantil. Após arrombar a porta do apartamento, Américo sentiu sua alma congelar, ao ver o bebê mamando no peito morto de sua mãe. Saiu com a criança no colo, sem saber ao certo o que iria fazer. Nas ruas, a polícia dividia seu tempo entre reprimir as tentativas de saques às lojas e recolher os corpos estirados no meio da rua. Bombas de gás lacrimogêneo eram lançados no meio da rua 24 de maio,
deixando todos passando mal. Não dá para sair com essa criança. E o Domênico, que não está em casa. E o que devo fazer? Pensava Américo, sem chegar a nenhuma conclusão. Um guarda lhe segurou pelo braço, apertando-lhe o pulso. Américo tentou se desvencilhar, entretanto, com o bebê no colo, teve dificuldades. Você está preso, disse a polícia. E por qual motivo? Assustou-se Américo. Isso é confidencial. Vão te falar somente na delegacia. Mas isso é um engano. Você que sequer sabe o meu nome. Me solta, me solta! Tomaram o bebê de seu colo, sob os profundos protestos de Américo, que foi conduzido por 2 homens até o camburão, e de lá levado diretamente para o prédio, ao lado da Pinacoteca do Estado, aquele mesmo onde outrora, há quase 40 anos, ele fora esquecido criança em uma das excursões do orfanato. Esse edifício ao qual fora encaminhado servira ao DOPS por mais de 50 anos. O quarto ao qual o Américo foi jogado estava cheio de homens e mulheres, muitos cubanos, segundo constou posteriormente. Ele entendeu que ali estavam os tipos acusados pelas manifestações. Alguns já estavam machucados, outros desmaiados e todos em pânico. Uma porta se abriu, 3 guardas se aproximaram e uma voz ecoou pelo dormitório. Américo Lobo! Tem algum Américo Lobo aqui? Sou eu, respondeu francamente o professor. Venha conosco! Seu chapéu Panamá ficara pelo caminho. Domênico não sabia de nada. O celular havia sido confiscado. Ninguém tinha conhecimento do seu paradeiro. Nenhum mendigo o viu sendo capturado. Horas, quando preciso, eles simplesmente somem. A sala era escura e as paredes cinzas. As janelas eram pequenas. O próprio ar estava pesado e Américo sentiu um tremor subir-lhe pela espinha. Logo ao entrar na sala, levou uma pancada com um taco na costela. Caiu em um canto enquanto levava outras pancadas. Logo perdeu a consciência. Em um rápido pesadelo, encontrou-se com a cabeça dentro de um balde cheio d'água. Dentro dele, viu o seu amigo escritor irlandês, Oscar. Aguenta, amigo. Isso vai passar, disse o poeta. E como? Sequer imagino o que querem comigo, lamentou Américo. A prisão é um estado de alma. Concentre-se em si mesmo e será livre. Não existem barreiras para o pensamento. E você também já passou pela prisão, lembrou Américo. Por um amor que julgava verdadeiro. E eu sequer sei por que estou aqui. O povo é o pior déspota, Américo, pois escraviza o corpo e a alma. Entretanto, amigo, segure-se firme. Nada é eterno nessa vida, nem a beleza, nem a felicidade, nem a dor. E Eleonora, ela está bem? É no silêncio de Eleonora que estão seus maiores sentimentos. Não espere suas falas, Américo. Se não entende o silêncio dela, não entenderá suas palavras. Mas ela está viva? Ela sucumbiu à gripe? Perguntou angustiado Américo. Não sei, amigo. Eu sou um fantasma, não sou adivinha. Agora você precisa acordar. Lembre-se, a cada boa impressão que causamos, conquistamos um inimigo. Mas você sairá dessa, apesar de ter conquistado muitos inimigos. Confie no silêncio momentâneo do amor. E cuidado com o que não faz, com aquele que não faz o que prega. Disse Oscar, antes de afundar seu rosto dentro da imensidão da água. Imediatamente sua cabeça foi puxada de volta, quase sem fôlego. Posto à mesa novamente, todo molhado, teve os braços e pernas amarrados. O interrogatório iria começar. Que bom, pensou Américo, que não poucas vezes passara por reveses parecidos. Ser jogado de um avião sem paraquedas, ter ficado preso em lugares assombrados, ter sido enterrado vivo, ele não duvidava de mais nada. Seria uma boa oportunidade para colocar o seu intelecto para funcionar, confrontando seu inquiridor.
de fato exultou ao ver o personagem que entrava pela sala histórica de tortura. Estava em frente ao pastor Almino reverenciando, autor de todos os panfletos que circulavam pela cidade. O homem em si era repugnante por natureza, com seus cabelos toscos pintados de caju escuro, com as franjas vindas quase da nuca cobrindo sua aparente calvície. Uma camisa de seda roxa vinha com botões meio abertos, mostrando sua masculinidade em pelos. Nos dedos, anéis dourados. O seu perfume era de gosto duvidoso, mas forte. Os sapatos de couro exótico colorido mostravam que a agressividade de sua vestimenta confluía com os seus objetivos de marketing popular. Sua imagem era polêmica e agressiva, assim como suas atitudes. Sua fala era exacerbada, denotando o combate. Um servo de sua religião, diziam. Ungido, intocável, diziam. O homem sentou-se em sua frente. Olhou por alguns minutos as órbitas todas manchadas de sangue do professor. Abriu um sorriso e finalmente disparou. Professor Américo Lobo. Confesso que me enganei. Achei que realmente não soubessem quem estavam prendendo, admitiu o preso. E quem não conhece o famoso detetive? Disse Almino, sacudindo suas pulseiras de ouro e rindo. Então foi engano do engano. Realmente prenderam a pessoa errada, concluiu o Américo. Eu não sou detetive, nem coisa que valha. Claro que não, homem. Sabemos de sua atuação nos últimos 20 anos. Tem muita gente, inclusive, que daria uma fortuna para ter 5 minutos contigo amarrado a essa sala. Você aborreceu muita gente, Américo, nesse tempo todo, afirmou o religioso. E então agora trabalha sequestrando pessoas para gangster? Provocou o Américo. Não, absolutamente não, respondeu Almino, girando um de seus anéis no dedo. O seu passado não vem ao caso. Monitoramos sua atividade nos últimos dias. Você esteve por várias vezes no Hospital das Clínicas e posteriormente no laboratório da Universidade de Santa América Latina, em reuniões no mínimo estranhas com um doutor infectologista de lá. E o que isso tem a ver? Acha mesmo que criamos em laboratório essa coisa? Olhe pra minha cara, rapaz. Quem com o mínimo de cultura acreditaria que cubanos, bolivianos ou venezuelanos, quem criaria uma arma química como essa, homem? Não desmereça sua fama. Eu e você sabemos que essa gripe veio de Dakar. A ave tem a gripe. Ela não pode passar o vírus para o homem, mas passa para o porco. Este sim passou mal para o homem, já com uma mudança natural do seu estado inicial, tornando-se fatal. E então, por que essa coisa toda de cubanos, judeus e tudo mais? Questionou Américo Lobo, olhando desafiadoramente para o seu interlocutor. Que achas? Perguntou ironicamente o religioso milionário. Dinheiro, Américo. Política, poder, tráfico de influências. O povo precisa de medo. O medo faz girar a economia. Olhe as farmácias com enormes filas. Tudo por medo. Para comprar um antigripal que sequer incomodará esse vírus. Quanto aos imigrantes, vamos vencê-los. A próxima eleição está aí. Vamos nos livrar deles, dessa raça, em uma tacada só, extirpando a gripe. E eu consigo emplacar a lei anti-imigração, além de proibir o homossexualismo. E o que querem comigo? Eu nunca me envolvi com política nenhuma, seja de esquerda ou direita, asseverou Américo. Não se faça de desentendido, professor. Eu não sou burro. Você esteve várias vezes próximo aos infectados, desde o caso 1 no metrô. Entretanto, já faz dias... E está aí, firme e sadio. Você e o professor Balofo do laboratório têm a cura, é evidente. De fato,
Américo já havia se perguntado o porquê de não ter pego a tal gripe. Vai entender? Eu entendo e compartilho sua curiosidade, seu pastor, quanto à minha aparente imunidade. Mas não há vacina, tampouco antídoto. Está perdendo um tempo valioso. Se me soltar, eu ajudo nos exames quanto a isso. Professor, se o que você diz é verdade, daqui o senhor não sai para contar história. O seu corpo vai para a vala junto com os demais infectados. Já na cela novamente, quando se aproximou da meia-noite, passaram recolhendo alguns voluntários para tomar um chá que, segundo eles, teria a cura. Entretanto, os sujeitos não mais voltaram. Dia 6. Pela manhã, um dos presos conseguiu ver os soldados levando corpos em carrinhos de mão. Eram os presos que estavam conosco, pensou Américo. O prédio fervia, recebendo mais presos. Alguns foram levados para enterrar os milhares que morriam diariamente, aumentando a conta da gripe maldita, pois não haviam mais coveiros na cidade. Todos estavam mortos. O dia seguia, na verdade, silencioso e angustiante, sem perspectivas de fuga. Ao anoitecer, o clima ficou tenso. Hora do chá da meia-noite, pessoal, disse um dos encapuzados. É claro que esse chá é um veneno, um dos presos murmurou para o professor. Levaram-vos para a sala comprida, onde havia uma longa mesa com 4 copos cheios. Em frente a tal mesa, 3 guardas encapuzados aguardavam o desfecho. Américo foi colocado sentado a uma cadeira. Olhou penosamente para os uniformizados. A ordem era clara. Bastava beber e pronto, tudo acabaria. Américo segurou o copo cheio. Hesitou por alguns instantes. Pensou: por que aqueles escritores malditos não aparecem agora para ajudar? O tempo todo era tudo fruto mesmo de sua mente doentia. Pensou em seus pais. Tudo o que queria era o reconhecimento deles. Conhecê-los, pelo menos. Entender o porquê de ter sido deixado no prédio em chamas. Tudo estava acabado dessa vez. Dessa vez estava mesmo. Os encapuzados apontavam-lhe as armas, demonstrando irritação. Ainda Américo buscava uma solução, mas levantou apenas um pouco o copo e ouviu uma série de tiros dentro da sala. Jogou-se ao chão, junto dos outros presos, sem entender nada. Ainda pôde observar com clareza 2 dos 3 homens caírem mortos. O terceiro deles, encapuzado, autor dos disparos, claramente era um infiltrado. Ajudou o professor a levantar. Nesse momento, a sua alma iluminou-se. As órbitas elípticas sempre levam os corpos para longe, mas em algum momento eles voltam, atraídos pela força do astro. E assim, depois de 3 anos sem ter nenhuma notícia, Américo Lobo vislumbrou, sobre o capuz, o par de olhos negros que mais amara na vida. Ali em sua frente, com um uniforme de disfarce, estava ninguém menos que Leonora, apontando-lhe a saída. A posse das armas retiradas dos encapuzados foram suficientes para render os outros 2 integrantes da organização do mal. A saída do prédio foi conturbada diante do alto risco. Os demais presos foram libertos e se espalharam pela Avenida Tiradentes, no meio da noite. Leonora e Américo desencilharam-se do grupo e seguiram pela Brigadeiro Tobias sentido centro. As tropas se apressaram em busca dos fugitivos. Era preciso trocar de roupa e se misturar na multidão. Antes, esconderam-se em um beco, onde, encolhidos em um vão entre os prédios, puderam ouvir os perseguidores que passavam na escuridão. Pôde então Américo tirar a máscara de sua salvadora para finalmente vislumbrar o seu rosto novamente.
Seus olhos negros da fúria, que há tanto tempo não pousavam sobre os seus, experimentaram em meio a tanta desgraça que pairava sobre a cidade um momento de completa emoção. O professor sentiu uma sensação absurda diante de Eleonora. Seu grande amor estava ali, encostado na parede do prédio, entregue à explosão. A mulher segurava o pescoço de Américo com força, quase cravando as unhas em sua nuca, provando de sua língua, como se estivesse fazendo aquilo pela primeira vez. Já não eram, evidentemente, os dois jovens de tantos anos. Entretanto, naquele momento no vão escuro da cidade morta, entregaram-se ao sexo, tão comum de quem se ama com todas as suas forças. O suor se misturou diante do calor que a noite oferecia, somado ao abrasador contato de suas bocas. Eleonora, prensada entre o prédio e as mãos de Américo, suspensa do chão enquanto travava suas pernas nas costas do homem que lhe amava, da forma mais rústica possível. Os dois não pronunciavam palavras, não as tinham para dizê-las. Falar nesses momentos significaria enterrar velhas mágoas, resolver brigas antigas, colocar cartas na mesa. Nenhum dos dois estava disposto a isso. Américo precisava sentir sua pele, estar em seu corpo, sugar o seu gosto e sentir o seu cheiro bom. Deixar a língua de Eleonora entrar em sua boca mais uma vez. Precisava extravasar cada momento do seu lado. Portanto, quando enfim conseguiram deixar o beco escuro, dominado por ratos e cadáveres da gripe, saíram pela Avenida Casper Libero e por outro beco chegaram à Rua Vitória, onde conseguiram parar em uma construção bem antiga, de fachada amarela e com azulejos vermelhos, com a placa de hotel. O ideal era ficarem escondidos ali, pelo menos até o amanhecer, e assim o fizeram. A porta estava apenas encostada, e ninguém apareceu ao balcão. A hospedagem era daquelas que, para ter uma estrela, ainda precisaria melhorar muito. Américo mesmo retirou uma chave na prateleira e seguiram para o quarto. Ali, em meio a baratas escondidas e lençóis mal lavados, entregaram-se novamente com toda a fúria de anos reprimidos. Dia 7. No dia seguinte, quando abriu os olhos, Américo estava sozinho novamente. Levantou-se da cama, olhou em volta. Nada, nem ninguém. Era hora de voltar à realidade. Tomou um banho e conseguiu roupas limpas em um armário velho. O cenário era de completo fim do mundo, pois existiam corpos na cozinha e outros nos quartos. O próprio balcão, que na noite anterior parecia completamente vazio, encontrou Américo um corpo de uma moça, encolhido embaixo da mesa, banhado pela hemorragia. A rua estava vazia em pleno dia. Alguns mortos permaneciam na calçada, aumentando a agonia do professor. A sua aversão chegou às narinas devido ao pútrido cheiro que exalavam. Rapidamente conseguiu uma bicicleta de entrega, deixada pelo dono momentos antes da morte. Chegou em 10 minutos à rua 24 de Maio. Não havia ninguém em casa. E essa agora, pensou. Cadê o Domênico? Pedalou novamente, agora sentido à universidade. Lá, tudo lembrava uma cidade fantasma. Não viu nenhum segurança. Havia sinais de arrombamento e saque. Com certeza foram procurar o Dr. Wilson. Entrou vagarosamente pelos corredores escuros do campus. Nenhum sinal de vida. O laboratório permanecia intacto, porém vazio. Estava se retirando quando sentiu uma presença. Logo um braço lhe puxou para dentro do banheiro. Era o doutor, pedindo silêncio. Estiveram aqui também? Perguntou, murmurando o Américo Lobo. Sim, mas escondi-me junto com os outros cadáveres da faculdade, respondeu o doutor, enquanto olhava para o corredor. Alguém te viu? Alguém te seguiu? Certifiquei-me que não, respondeu o professor. A cidade está às moscas. Eu isolei o vírus. Agora só falta o agente imune a ele. E eu ainda não encontrei, confessou o doutor. Faça um teste com meu sangue, então, pediu o professor.
Já tive contato com muitos doentes e mortos e não fui infectado. Então vamos retirar uma amostra. Quando tiver notícia eu te mando uma mensagem, disse Wilson. Os celulares já não funcionavam mais. Então, eu passo mais tarde aqui. Vou procurar o Domênico, disse Américo Lobo, enquanto encaminhava-se para as escadas. O centro permanecia no mais absoluto e estranho silêncio. Quem tinha dinheiro pôde fugir do vírus, indo para os sítios, chácaras e mansões no interior. Já os pobres, bem, sem helicópteros de resgate, foram morrendo aos poucos. Moradores de rua já não eram mais vistos em seus lugares habituais. Foi difícil encontrar alguns dos antigos. A maioria dos que viveram debaixo das pontes na época em que Américo morou nas ruas já haviam morrido antes mesmo da gripe. Agora seria quase impossível encontrar algum conhecido vivo. Entretanto, Américo conseguiu enxergar um andarilho no meio do viaduto Santa Efigênia. Pedalou até lá. Era Aldebaran, um velho astrônomo que caminhava vindo do colégio São Bento. Américo, pense que maravilha, exultou o velho. Poderemos ver as estrelas em um escuro absoluto em pleno viaduto do chá. O que acha disso? Sem essa poluição luminosa horrível? Com certeza, Aldebaran. Ainda mais essa época do ano. Será um cinema do céu, admitiu o professor. Mas, meu velho, por favor, você viu o Domênico, o jornalista? Aquele seu amigo, o negro? Eu acho que o vi ontem. Ih, professor, ele tá encrencado, viu? Você não vai acreditar. Levaram um monte de gente presa para trabalhar no cemitério enterrando gente. E sabe para qual cemitério eles o levaram? Disse impaciente Américo. Sim, claro, eu fui levado também, mas viram que eu prefiro morrer a trabalhar forçado. Tocaram-me de lá a pontapés. Eles estão no cemitério São Paulo, lá na Arco Verde. Obrigado, meu velho. Voltamos a nos ver em breve, disse Américo, subindo novamente na bicicleta para ganhar força até Pinheiros. 20 minutos depois, o professor doutor da Universidade América Latina estava pronto, bem próximo ao cemitério. Preferiu subir nos muros e tentar uma visão estratégica. Não demorou para ver a multidão de homens envolvidos na ação. Pelo menos uns 200 cavavam, enquanto os caminhões despejavam corpos de maneira grosseira. Não havia mais espaço para valas comuns, individuais. Era preciso abrir um grande buraco e despejar o máximo possível de gente morta ali. De repente, um dos trabalhadores forçados começou a passar mal, com tosses hemorrágicas, e afastando a todos, causando um princípio de alvoroço. Os homens que estavam armados se afastaram e muitos saíram correndo. Américo aproveitou o tumulto e se aproximou entre os túmulos. Mais próximo, conseguiu achar Domênico, que apoiava-se na enxada limpando o suor do rosto. Domênico! Domênico! Chamou Américo tentando gritar, murmurando. Que droga, Américo! Onde você estava? Longa história. Vamos embora daqui. Saíram agachados, tentando contornar os grandes mausoléus centenários de pessoas ricas. Alcançaram os muros e somente foram percebidos pelos guardas quando já estavam pulando para o lado da rua. Ainda assim, precisaram correr bastante para não serem presos novamente. Domênico sequer se lembrava da última vez em que ganhou carona sentado no quadro de uma bicicleta. Apesar de extremamente tensa a situação, parecia-lhe engraçada. 2 homens formados de meia-idade, fugindo pela Avenida Henrique Schaumann, em cima de uma bicicleta velha. A descida para o centro foi melancólica. Focos de incêndio, lojas saqueadas, mortos nas calçadas, carros abandonados travando a passagem das ruas e um calor abrasador que levantava o cheiro espectral da morte. Ao entrarem na rua 24 de Maio, uma patrulha os esperava.
Américo ainda tentou fugir, mas foi imediatamente interceptado por outra viatura. Os carros agora sequer desviavam dos corpos, causando um espetáculo dos horrores. De dentro do jipe, saiu o ministro e pastor Almino reverenciando, com seu cabelo alisado de gosto duvidoso. O homem desceu rindo, de braços abertos, pronto para saborear a vitória. Ele encostou a mão no ombro de Américo, que permanecia imobilizado por 2 guardas. Abriu um sorriso franco de idiotice, deu-lhe tapinhas no rosto e estava pronto para falar, quando algo lhe aconteceu. Um mal-estar. O seu rosto começou a corar, os olhos vinham vermelhos desde que descera do carro. Isso Américo percebeu. Na primeira tosse, veio sangue mortal, e não tardou para que o religioso, dono de toda a verdade e todo o ouro, segundo ele, ao menos, caísse na sua própria poça de sangue. Os componentes do grupo ficaram em dúvidas, porém a ordem era bem clara em relação aos 2. A ação consistia em matar Américo Lobo e por, claro, desobediência civil, e consequentemente o seu parceiro, Domênico R. Rosa, por cumplicidade. Puxaram os presos para a frente do edifício bacelar, onde foram colocados as suas cabeças às escopetas. Não mate a gente, pelo amor de Deus, pedia Domênico desesperado. Somos amigos do delegado Monterrey. Américo permanecia quieto, concentrado. Parecia buscar um plano de fuga, mas nada ali os ajudava. Com os vendedores ambulantes e moradores de rua em volta, sempre pensava em algo que pudesse reverter ao seu favor. Agora, na Dom José de Barros, completamente deserta, estavam entregues à sorte daqueles monstros. Engatilharam as armas e estavam prontos para atirar, quando veio um chamado de urgência em cada rádio das viaturas. Resolveram ver o que poderia ser. Atenção! Atenção, todas as viaturas! Todas as viaturas, dizia o rádio. Operação Caça às Bruxas cancelada! Operação Caça às Bruxas cancelada! O presidente eleito Rodrigo Álvares acaba de falecer vítima da gripe. O comandante da ação e presidente eleito acaba de morrer. O vice-presidente, senhor Antônio Pena, acaba de ordenar o encerramento da ação. Imediatamente, ação cancelada. Os homens se olharam para os 2, que permaneciam de joelhos, com as mãos na cabeça. Entraram nas viaturas e saíram em alta velocidade. Américo Lobo limpou o suor do rosto, ajudou a levantar Domênico Rosa, o seu melhor amigo, e entraram no prédio. Subiam as escadas, quando Domênico parou por um instante. Olhou para Américo e viu no rosto do professor tamanho medo e pavor que nunca observara antes. Américo parou em choque, pois o seu grande companheiro estava com os olhos em chamas, vermelhos como o inferno de Dante. Imediatamente agarrou seu amigo pela cintura e desceu correndo as escadas. Que houve, homem? Gritou o jornalista. Fique quieto, ordenou o professor, buscando uma moto ou qualquer outro meio de locomoção. Achou somente outra bicicleta, com um baú dianteiro. Acomodou o amigo e pedalou furiosamente por entre as avenidas interditadas, até chegar à Santa América Latina, à universidade. Américo tinha pouco tempo, precisava chegar com um amigo até o 3º andar, mas este, pressentindo o que estava acontecendo, sentia-se fraco e bastante debilitado para subir sozinho. Somente depois de alguns minutos, e com um amigo nos ombros, foi que o professor conseguiu invadir o laboratório do Dr. Wilson. Doutor, doutor, gritou desesperadamente. Ele foi infectado! O biomédico, que permanecera toda a parte do tempo na universidade, pouco viu o que aconteceu nas ruas. Estava concentrado na cura. Recebeu o doente que permanecia
bem, mas sabiam que a doença viria de forma avassaladora e o levaria à morte em poucos segundos. Diz pra mim que conseguiu o antídoto, disse Américo com muito medo. Ora, eu achei o agente que torna o vírus inofensivo, mas ainda não o testei, admitiu o Dr. Wilson. Pois vai ser agora, afirmou Américo, depositando o amigo em cima da mesa. Vamos, rápido! Doutor ministrou-lhe a vacina. E logo em seguida, Domênico começou a tossir de forma violenta. Passado alguns minutos, foi retomando a cor e os seus olhos voltando ao normal. Américo exultou. Esperaram ainda algumas horas para ter certeza de que o amigo não seria acometido. Sucesso, Wilson! Você salvou a humanidade! Que isso, professor? Esse vírus iria embora sozinho dentro de alguns meses? Só não teríamos mais humanidade para contar a história, não é mesmo? Comentou Américo rindo. Os três saíram à rua, curando os que apresentavam os olhos vermelhos. Depois, solicitaram uma equipe laboratorial para desenvolver a vacina aos milhares. E não demorou muito para que o restante da população tivesse acesso à cura. Dia 8. Professor Universitário de São Paulo salva a humanidade da gripe vermelha, por Antônio Gomes Filho. O doutor em biomedicina e professor de literatura foram responsáveis pela cura e prevenção de milhões de pessoas hoje em São Paulo. O doutor Wilson William de Carvalho e o professor Américo Lobo foram responsáveis por descobrir e disseminar a vacina que salvou a vida de milhões de pessoas, somente em São Paulo. Agora o composto está sendo enviado para todas as nações que foram afetadas pela terrível gripe vermelha. De acordo com o governo, foram mortos somente em São Paulo 5 milhões de pessoas, quase a metade da população da cidade. Dentre todos estão celebridades, cantores, poetas e jogadores de futebol, além, é claro, do presidente Rodrigo Álvares, morto ontem à tarde. Ainda havia milhares de desaparecidos que podem ter sido enterrados como indigentes. Não há mais casos na cidade, pois, como a gripe é altamente letal e rápida, após ter passado um dia inteiro sem ninguém ter morrido, os médicos já podem dar o aval para a cidade começar a funcionar novamente. Américo, dessa vez não teve jeito. Você virou mesmo um herói, comentou Domênico, lendo o jornal sentado no sofá da sala, enquanto Américo tomava água da geladeira na cozinha. Não sei, amigo. Tudo foi tão rápido que sequer pude parar para pensar. Você, por acaso, viu o Hyde por aí? Durante todos esses dias, esse gato maldito permaneceu sumido. Eu tenho medo que ele... O Hyde? Ele está no meu quarto o tempo todo, disse Domênico. Deixei bastante ração e água para ele lá. O gato está velho, Américo. Não sairia desse quarto por nada nesse mundo. Eu acho que meus alunos todos morreram. Eu vou precisar de um emprego, disse o professor. Não se preocupe, Américo. Você sempre será um colunista de prestígio no Paulistano. O melhor jornal da cidade. Eu prefiro dar minhas aulas. Vamos, Domênico. Temos uma cidade para reconstruir, disse Américo, colocando na cabeça seu novo chapéu Panamá, que acabara de comprar, compondo novamente o seu velho estilo. Dia 144. É Carnaval, por Antônio Gomes Filho. As ruas da cidade estão movimentadas para comemorar o que alguns dizem ser o melhor carnaval dos últimos 100 anos. Livres da terrível peste, parece que toda essa nova geração de paulistanos não deseja mais se prender aos antigos pudores. Ao que tudo indica, dizem este ser o maior carnaval desde 1919. Américo Lobo olhava pela janela tomando café. Logo mais, as primeiras aulas na universidade seriam reiniciadas após o grande surto. Aos poucos, a cidade também recomeçava. A São Paulo dos sonhos de uma vida nova.
A megalópole que parece ter entendido o recado dado pelo destino e agora, de uma tímida forma, tenta rever suas condutas. E os homens chegam para desenhar um novo futuro, deixando antigas práticas para trás, diminuindo as distâncias entre os seres, deixando o amor prevalecer, aumentando as gentilezas, diminuindo o ódio. O centro iria se reinventar, sim, quem sabe em uma velocidade menor. Ele sempre faz isso, mas talvez de uma maneira diferente dessa vez. Era hora de construir esse novo espaço. Intolerância, brigas de trânsito, cães chutados e filas cortadas e encontrões mal-humorados ficariam para trás, pelo menos por um tempo. É difícil saber quando a gigantesca cidade voltaria a ser quem fora. Quanto tempo levaria para ter novamente o número de habitantes que ostentava nos fins dos anos 10 do século XXI. Mas o personagem de Chapéu Panamá, quem sabe estaria ainda ali. Quem sabe envolvido em alguma confusão. O bloco carnavalesco passava, sentido largo do Paissandu. Resolveu o Américo descer para dar uma volta. Parou na portaria do prédio e de lá ficou observando as pessoas, festejando, pulando, divertindo-se. Realmente, São Paulo se renova, reinventa-se. O professor permaneceu ali, apreciando a cena. O calor abrasivo continuava no País do Sol. Antigos moradores se juntavam com os novos, que chegavam de todo o país para ocupar os espaços vazios, as ruas pichadas, os prédios velhos e sem pintura, os antigos homens-placa anunciando lojas de ouro e agências de emprego. Américo Lobo, encostado à fachada de um prédio, observava tudo aquilo quando, de surpresa, uma arlequina passou, entregando-lhe uma rosa. A princípio, Américo sorriu e agradeceu. Somente quando a mulher estava se distanciando, ele viu aqueles grandes e belos olhos negros, como a noite de Aldebaran. Era ela, que já se infiltrava no meio da multidão, para dali a alguns segundos sumir novamente. Fim do conto. A Gripe Vermelha, de Marcelo Fávaro.